Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar a leitura no capítulo 5, subtítulo 4, A Gratidão e a Plenitude. É natural que se anele pela plenitude, que representa a superação do sofrimento, da angústia, da ansiedade e da culpa, significando o encontro com a consciência ilibada, que sabe conduzir o carro orgânico no destino certo da iluminação. Nada obstante, ninguém se pode libertar totalmente dos atavismos, sem adquirir novos hábitos, especialmente das heranças mitológicas, que o vinculam de alguma forma à condição de humanidade, portanto, estando sempre sujeito a aflições e a todas as injunções do veículo carnal. Pensar-se em plenitude como a ausência de inquietação é a ambição utópica, desde que a própria condição de transitoriedade do carro orgânico faz compreender-se o fenômeno do seu desgaste, da degeneração que lhe é própria das alterações e mudanças de constituição, produzindo mal-estar, dores e psicologicamente a ansiedade, melancolia e inquietação. A plenitude e o estado de harmonia entre as manifestações psíquicas, emocionais e orgânicas, resultantes do perfeito entrosamento da mente, do self, que também possuem alguma forma de sombra, com o ego integrando-se sem luta, a fim de que readquirida a unidade. Essa conquista luminosa, resultado da aquisição da autoconsciência, liberta o sentimento de gratidão, que faz parte da individuação, produzindo uma aura de mírifica luz em torno do ser vitorioso sobre si mesmo. O ato de alcançar esse estado psicológico de autointegração faculta a perspectiva de uma expansão da consciência na direção da divindade, de onde procede e para onde retorna, sempre que encerra um dos seus inumeráveis ciclos da aprendizagem terrena. É natural, portanto, que a jornada humana seja caracterizada pelos experimentos psíquicos de desenvolvimento do Deus interno, a que nos já referimos, e na libertação das síndromes que se transformam em bengalas psicológicas para justificar o não crescimento interior. A permanência na queixa, no azedume, na paralisia emocional e que se compraz em mecanismo infeliz de masoquismo. O espírito está falado à plenitude desde quando criado por Deus, simples e ignorante. Simples, porque destruído das complexibilidades do conhecimento, da razão, do discernimento, da lógica, da evolução. Ignorante, em razão do predomínio da sombra no self e da ausência dos recursos intelecto-morais que o engrandecem como efeito do esforço pessoal na conquista dos valores que lhe estão ao alcance. Natural desse modo que ocorram conflitos constantes, caracterizados por momentos de coragem e de desencanto, por anseios de crescimento e temores das conquistas libertadoras, por dúvidas e melancolia. A sombra acompanha inevitavelmente o ser humano, enquanto ele se encontra no processo da autoiluminação, cedendo lugar à harmonia quando ocorre a libertação da matéria. Segundo o historiador grego Heródoto, de Halicarnasso, Solon, o nobre filósofo, dialogando com o rei Creso da Lídia, tido como o homem mais rico do mundo no seu tempo, que se considerando feliz pelos tesouros amealhados, após apresentá-los ao sábio, indagou-lhe, eufórico, qual seria sua opinião o homem mais ditoso do planeta, e por que o gênio ateniense tivesse informado que havia conhecido um jovem de nome Telos, que se notabilizou em Atenas pela nobreza de caráter e pela abnegação, a quem assim o considerava o monarca soberbo. Voltou à carga com a nova indagação. E na sua opinião, qual é o segundo homem mais feliz do mundo? Acreditando que seria citado como exemplo, sofreu novo constrangimento ante a resposta do eminente convidado, que informou ter conhecido 2 irmãos, que cuidavam da própria genitora e, quando esta desencarnou, decidiram a preciosa existência servir a cidade-estado. Creso não pôde mais soptar o desencanto e tornou-se inamistoso
com um convidado realmente sábio daquela época. Solon manteve-se tranquilo e no momento da despedida disse-lhe: Rei, ninguém pode afirmar-vos se sois feliz, senão depois da vossa morte, porque são muitos os incidentes e ocorrências que modificam os transitórios estados emocionais e econômicos de todas as criaturas. De fato, mais tarde, após a morte do filho Actis, em circunstâncias trágicas, e a destruição do seu país, que sucumbiu às tropas de Ciro, o Grande da Pérsia, vendo Sardes, o capital da Lídia, ardendo e todos os tesouros nas mãos dos invasores, ele concordou com Solon, proclamou no poste que seria queimado vivo. Ó Solon, como tinhas razão! Ouvido por Ciro, o conquistador que também amava Solon, o filósofo perguntou-lhe a razão pela qual se referia ao nobre sábio, e após narrar a experiência, teve a vida poupada, tornando-se o seu auxiliar no controle de bens e educador de Cambises, seu filho. A transitoriedade dos valores materiais, inclusive da argamassa celular, torna o espírito reencarnado vulnerável às injunções normais da existência física. Creso, pioneiro da fundição de moedas de ouro, possuidor de imensa fortuna em ouro trazida pelas águas do rio, Pactovo, que dividia a capital da Lídia, não se deu conta de ser grato à vida, pensando somente em acumular. Embora vitimado pelas circunstâncias, em haver sido pai, em um surdo mudo, e o seu herdeiro haver experimentado uma desencarnação trágica, varado pela lança atirada pelo seu amigo Adasto, filho do rei Midas da Frígia. O que se tem é adorno, sendo indispensável considerar-se psicologicamente o que se faz, o que se é, e tudo aquilo que se trabalha interiormente, transformar em gratidão pela existência, pela oportunidade de autoiluminação. Embora a fortuna colossal, Creso não era realmente feliz, pois que pôde evitar o nascimento do filho limitado, nem a morte do herdeiro amado, e muito menos a invasão e destruição do seu reino. No entanto, quando se permitiu a humildade de reconhecer que Solon tinha razão, pôde ter a sua vida e a de seus familiares poupadas de morte hedionda que sempre é reservada aos vencidos. Ainda merece consideração a frase de Ciro, ao libertar o rei e a família vencidos. Desejo que anote a minha generosidade, pois que, se algum dia eu vier a cair vitimado em alguma batalha, espero que se use da mesma misericórdia para comigo, conforme uso para com ele, Creso. São os valores morais, as conquistas espirituais, que respondem pela gratidão, que resulta de todas as oportunidades de crescimento e de valorização da existência, enriquecendo o ser humano de generosidade, a filha dileta da sabedoria de viver. Aquele que é grato, que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. Esse foi o final do nosso 5º capítulo, espero que tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal e muito obrigada!